Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 4, e hoje a gente vai fazer um aprofundamento, uma revisão literal daquelas duas operações matemáticas visualizadas na nossa aula anterior. Você lembra quais foram? Lógico, o professor não está com tanto tempo. O senhor revisou com a gente as operações de adição e subtração, sendo que para adição nós verificamos a possibilidade do cálculo de mais duas formas. Para subtração também vale, mas esses processos eles são mais adequados para a adição do que propriamente para a subtração. A gente viu que além daquele processo tradicional, onde a gente coloca um número em cima do outro, professor, tanto para somar quanto para subtrair, unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena, e aí vai, a gente viu que também podemos fazer a adição por decomposição em parcelas, a subtração também, só que a subtração só é interessante se eu não precisar, durante a subtração, fazer aqueles empréstimos, professor. Ou seja, um número de cima sendo maior do que o número de baixo, perfeita a decomposição em parcelas. E, professor, a gente pode fazer a soma das ordens, fica perfeito também. E aí, você já escolheu o melhor jeito? Hoje é para revisar. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, revisão das duas principais operações, adição e subtração. Já te liga que no final do material eu deixei a atividade para vocês estarem treinando, beleza? Prof, para treinar, agora, professor, olha a primeira atividade que eu trouxe para vocês, bem bacana. Lê comigo aí. Sabendo que o bloco do topo é sempre igual à soma dos valores dos blocos imediatamente abaixo, determine os valores dos blocos vazios. Espera aí, professor, devagar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim, professor, que o bloco que está em cima, o resultado que está no bloco de cima, é sempre a soma dos dois de baixo. Ou seja, o cara que está aqui somado com 50 tem que dar 110. O cara que está aqui somado com 92 tem que dar 160. O cara que está aqui, professor, é a soma dos dois de baixo, é a soma do 131 com 49. Nos dois primeiros exemplos que eu acabei de circular, como é que a gente vai fazer para achar aquela interrogação? Professor, se a soma dos dois de baixo origina o de cima, para nós acharmos aquele quadrinho que está vazio lá, professor, nós vamos realizar uma diferença, uma subtração. Se eu pegar 110, que é a soma dos dois, e tirar os 50, vai sobrar o quadrinho vazio. No segundo exemplo, se eu pegar o 160 e tirar o 92, vai sobrar o quadrinho vazio. Professor, a mesma coisa vai acontecer no quarto exemplo, esse 555, é a soma do 333 com quem está nesse quadrinho. Aquele 892 é a soma deste quadrinho vazio com 190, totaliza 892. E esse último aqui, professor, tá fácil, professor. Ele já tinha dito que a soma dos dois quadradinhos, dos dois blocos imediatamente abaixo, originam o resultado do bloco de cima. Então, o que eu tenho que entender é que para encontrar esses blocos vazios, ou eu irei realizar adição, ou eu irei realizar subtração. Adição, professor, o senhor só vai fazer no terceiro e no sexto desenho, porque o senhor tem os dois blocos de baixo. Já nos demais, todos serão subtração. 110 menos 50, sobra o outro que está faltando. 160 menos 92, sobra quem está faltando. Vamos fazer? Professor, de um por um. Se eu quero encontrar este cara aqui, professor, então este carinha que está faltando, nós vamos realizar a subtração. Professor, vai ser 110 para tirar o 50, professor. Unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. 0 menos 0, professor, dá 0. 1 menos 5 não pode. Tem que pedir emprestado com aquele 1 que está à esquerda. Se esse 1 que está na esquerda emprestar, ele vai ficar 0 e o outro vai passar a ser
11. 11 tirando o 5 vai sobrar exatamente 60. Ou seja, professor, o valor que está faltando aqui vale exatamente 60. Por quê? Porque 60 mais 50 vai dar aquele 110. O que eu queria de vocês? Eu queria apenas que vocês percebessem que se, professor, eu já tenho o valor da soma dos dois blocos abaixo. Então, se eu pegar o valor total de cima e tirar um deles, vai sobrar o outro. Pegou a ideia? Professor, no segundo exemplo, o mesmo raciocínio. Esse 160 é a soma do 92 com esse cara. Então, se nós pegarmos o 160 e tirarmos o 92, vai sobrar justamente a nossa interrogação. Justamente ela. Como é que faz, professor? Subtração, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. Só que para subtrair, o número de cima, professor, a ordem de cima tem que ser maior do que a ordem de baixo. Então, o senhor vai começar fazendo 0 menos 2, que não dá para subtrair, professor. Tem que pedir emprestado daqueles 6 lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letrinha. É 160 para subtrair de 92. Professor, se o senhor tirar do 60, vai ficar 5 e aqui passa a ser 10. 10 menos 2 dá 8. Agora, o que sobrou lá foi 5. 5 menos 9 não pode, professor, porque o 5 ele é menor do que o 9. Então, eu vou ter que pedir emprestado desse 1, que vai ficar 0, e emprestando aqui por 5 vai passar a ser 15. 9, ou melhor, 15 para tirar de 9 dá, professor, dá exatamente 6. O resultado desta lacuna, deste bloquinho, vale exatamente 68. Se você quiser, você pode até fazer a prova real. Você pode pegar ali o 92, somar com o 68 e verificar se dá o resultado do bloco imediatamente acima, que você vai ter certeza que o resultado está correto. Professor, agora esse aqui, professor, ele disse que o cara de cima, a própria questão disse para mim, que o cara de cima é a soma dos dois blocos imediatamente abaixo, ou seja, 131 para somar com 49. Soma, gente, eu já prefiro fazer, professor, de cabeça lá, analisando as ordens. Pelo processo tradicional, professor, o senhor vai fazer 1 mais 9 dá 10, sobe 1. 3 mais 4 dá 7, com 1 que subiu dá 8, e baixa esse 1 aqui, ó. A soma aqui, professor, dos dois blocos imediatamente abaixo, deu exatamente 180. Como é que seria aquele outro jeito mesmo que o senhor estava explicando, professor, agora há pouco? O senhor poderia fazer por decomposição em parcelas, né, professor? O 131 é a mesma coisa que 100 mais 30 mais 1. E o 49, professor, é o 40 mais 9. Aqui seria por decomposição em parcelas. Professor, era só somar agora, ó. 100, não tem com quem somar. 30 com 40 vai dar 70. 1 mais 9 dá 10. Ou seja, 100 mais 70 mais 10 vai dar o mesmo 180. Por decomposição em parcelas, é interessante quando nós queremos realizar adições. Subtrações, como eu já falei anteriormente, ela só é interessante, professor, se você não precisar fazer aquele pedir emprestado, literalmente pedir emprestado. Prof, mais uma, professor, também subtração. Você vai pegar o 555, tirar o 333 para ver quem que está faltando aqui, professor. Então, vai ser 555 para subtrair de 333. Professor, esse aqui dá para fazer por decomposição em parcelas. Esse dá. 5 menos 3 dá 2. 5 menos 3 dá 2. 5 menos 3 dá 2. Mas até o processo tradicional aqui não deu trabalho nenhum, professor. Deu 222. Prof, como é que você faria por decomposição em parcelas? Cara, aqui seria 500 mais 50 mais 5.
Você vai subtrair de 300 mais 30 mais 3. Dá o mesmo resultado, professor? Dá, ó. 5 menos 3 dá 2. 50 menos 30 dá 20. E 500 menos 300 dá 200. 200 mais 20 mais 2 vai dar. Você viu que dá certo decomposição em parcelas quando não tem ninguém para emprestar. Dá para subtrair também tranquilo por este processo. Prof, tinha mais uma para fechar. Prof, aqui também vai ser subtração, professor. O senhor vai pegar o 892 para subtrair do 190. Aqui também dá por decomposição em parcelas, professor. Dá. Por quê? Porque todos os números de cima dá para subtrair, ó. 2 menos 0 dá 2. 9 menos 9 dá 0. 8 menos 1 dá 7. Professor, deu exatamente 702. 702, se você quiser fazer a prova real, 702 mais 190 vai dar aquele 892 que está imediatamente acima. Você entendeu, não é? O treino está bacana, você está conseguindo fazer. Qual foi a sugestão que a gente deu em aulas anteriores? Para essa aula específica que vocês estão acompanhando. Que na hora que chegar na atividade, você apertava o pause. Não foi assim que a gente comentou? Aperta o pause, tenta fazer sozinho, terminou, aperta o play e visualiza se você conseguiu chegar no mesmo resultado. Chegando? Super bacana, fico muito feliz. Prof, tem mais uma ainda. Essa daqui, a soma dos dois de baixo, resulta no resultado do bloco imediatamente acima. Então, aqui é soma? Aqui é soma. Você vai somar 838 mais 142. Professor, tipo assim, essa daqui eu poderia fazer pelas ordens. Aqui o senhor tem unidade, dezena, centena. Se eu te perguntasse, olhando para os dois números, quantas centenas nós temos ao total? Centenas tem 8 e 1, tem 9 centenas. Você podia dizer que seria 900. Quantas dezenas? 7, né? 7 dezenas dá 70. Quantas unidades? Dá 10. Professor, olha só quanto foi que deu o resultado. 900 mais 70 mais 10 vai dar 980. Ou, esse aí, tinha um desenhozinho lá do garotinho, outro jeito de pensar. Lembrou esse processo? Ou processo tradicional mesmo, professor. 838, para somar com 142, faz 8 mais 2 dá 10, sobe 1. 3 mais 4 dá 7, com 1 que subiu dá 8. E 8 mais 1 dá o 9. Então, quem vai escolher o processo é sempre você. Eu gosto do processo de somar as ordens, porque dá para fazer boa parte da conta, se não ela toda, de cabeça. Então, se você recordou, olha esses exercícios para você treinar comigo. Agora há pouco a gente treinou muito a questão da adição e da subtração com duas parcelas, com dois números. Agora nós temos o que, professor? 3, 4 números para a gente estar somando, professor. Na letra A, B, C, D, professor, eu quero que vocês realizem essas somas. Mas o teu cuidado é sempre anotar unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena e aí vai. Então, nessa letra A, olha só, se você quisesse fazer de cabeça, dava? Sério, professor, dá. Presta atenção. Nessa, vou só repetir. 1, 8, deixa eu ver se foi deixa eu ver aqui. Tem dois caminhos aqui. O processo, vou fazer o processo tradicional, depois eu faço por decomposição em parcelas. Vou botar um em cima do outro, ó. Vai ficar 1, 8, 4, 0. Para somar com o 13, olha onde é que eu vou botar o 13. O 3 vai ficar debaixo do 0, 1 debaixo do 4. Unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. Vai ficar o 6, o 3 e o 0. E vai ficar
o 9, o 0, o 8 e o 0. Professor, diga uma coisa, eu não poderia colocar o maior em cima e o 13 lá embaixo no final? Pode, sem problema. A ordem que você soma os números não importa, contanto que você tenha o cuidado de colocar unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena, e aí vai, porque o teu trabalho é fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, somar as unidades, depois vou somar as dezenas, depois vou somar as centenas e, por último, vou somar as unidades de milhar. A ideia é essa aí, ó. Vai ficar 0 mais 3 mais 0 mais 0 vai dar 3. 4 mais 1 dá 5, mais 3 dá 8, 8 mais 8 dá 16. Vou colocar só o 6, vai subir 1. 8 com 6 dá 14, 14 com aquele 1 que subiu dá 15. Coloco 5, sobe 1. 1 mais 1, 2, 2 com aquele 9, professor, vai dar 11. Professor, deu 11.563. Professor, o senhor disse que dava para fazer de outro jeito. Só analisando, vê só comigo, olha só. Se a gente fosse analisar por partes ele, analisa comigo, vou pegar aqui outra cor de marca-texto. Deixa eu ver aqui, vou pegar esse laranjinha. Unidade, 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 unidade. Professor, se o senhor juntar todas as unidades, dá quanto? 0, 3, 0 e 0. Professor, o senhor tem 3 unidades. Mais. Se o senhor juntar as dezenas agora, o senhor tem 8. Deixa eu só trocar aqui. Era um marca-texto que eu queria colocar. O senhor tem 8 dezenas, 3 dezenas, 1 dezena, 4 dezenas. Professor, soma todas as dezenas deles. 4 mais 1 dá 3, desculpa, dá 5. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 8, 16. Se eu tenho 16 dezenas, quanto é que dá 16 dezenas? 16 dezenas, professor, dá 160. Mais. Vamos pegar agora aqui as centenas, professor. 0 centena, botei a canetinha de novo, sem querer. Zero centena, 6 centenas, 8 centenas. Prof, 8 com 6 vai dar 14, 14 com 0 dá 14. Então, deu 14 centenas, professor. 14 centenas dá quanto? 1.400. Mais, professor, agora só está faltando as unidades de milhar. O senhor tem aqui exatamente 10 unidades de milhar. 9 unidades de milhar, com uma unidade de milhar, dá 10 unidades de milhar. Vai dar 10.000. Se você somar esses valores, 10.000 com 1.400 dá 11.400. 11.400 com 160 vai dar 11.560. Com 3 vai dar o mesmo 11.563. Isso pelas ordens. Vê se você lembrou. Professor, mas lá nos exemplos anteriores, o senhor estava fazendo primeiro do grande para o pequeno lá. O senhor pegava unidade de milhar, centena, dezena e unidade. A ordem não importa? Não, contanto que você faça unidade com unidade, dezena, dezena, centena, centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Professor, e por decomposição em parcelas? Aqui são 2 processos, como vocês puderam acompanhar. Por decomposição em parcelas, a gente pode decompor todos eles. Tipo, esse primeiro é a mesma coisa que 1.000 mais 800 mais 40 mais 8. O 13, professor, aqui, ó, é a mesma coisa que 10 mais 3. O 630, professor, é 600 mais 30 mais 0. O 9.080
9.080, professor, vai dar 9.000 mais, aqui vai ser 0, mais 80, mais 0, professor. A decomposição em parcelas ficou assim, ó. 8 mais 3 dá exatamente 11. 40 mais 10 mais 30 mais 80. 40 mais 10, 50. 50 mais 30 dá 80. 80 mais 80 vai dar 160. 800 com 600 vai dar 1.400. E 9.000 com 1.000 vai dar exatamente 10. Aqui nós estamos realizando a soma pelo processo da decomposição em parcelas. Pessoal, agora só é juntar os valores que dá para fazer de cabeça. Ó, 10.000 mais 1.400 mais 160 mais 11. Que dá aquele que a gente fez agora há pouco por ordem, só que por ordem a gente fez de cabeça. 10.000 vai dar 11.400, 11.560, 11.560 vai ficar 11.500. Opa, 160, aqui deu mais. Deu mais, professor, deixa eu ver lá. 1.000, aí vai ficar 1.804. Ah, achei o erro, achei. É porque ali não é 8. Vocês já tinham percebido, não é verdade? Aqui, professor, é 0. Aqui é 0. Então, a resposta aqui vai ser só 3. Ah, agora deu certo. Deu exatamente 11.563. Não muda. Independente do processo que eu escolha para estar resolvendo, professor, o resultado sempre vai ser o mesmo. Letra B, professor. Processo tradicional, professor, coloca um em cima do outro. Eu vou ter o 3.650 para somar com o 5.995 para somar com o 7.036 para somar com 1.857. Viu? Cuidado, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. Professor, só o senhor realizar a soma ali, ó. 0 mais 5 mais 6 mais 7. 5 mais 6 dá 11. 11 com 7 dá exatamente 18. Eu vou colocar o 8 e vou subir 1. Entendeu? Aí vai ficar 5 mais 9 dá 14. 14 mais 3 dá 17. 17 com 5 dá 22. 22 com aquele 1 que subiu 23. Eu vou botar o 3 e vai subir o 2 do 23. Agora vai lá. 6, 9 dá 15. 15 com 8 dá 23. 23 com aquele 2 que subiu 25. Coloco o 5, sobe 2. 3 mais 5 dá 8. 8 com 7 dá 15. 15 com 1, 16. 16 com aquele 2 que subiu vai dar 18. Professor, a soma ali, ó, dá 18.538. Ou eu posso fazer por decomposição em parcelas, que eu acho que vai dar bem menos trabalho. Ou pelo algoritmo, professor. Porque aqui, ó, se eu fosse fazer pelo algoritmo, eu tenho 3, 5, 7, 1. Ali é a unidade de milhar, não é? Se eu juntar 3, 5 dá 8, 8 com 7 dá 15, 15 com 1 dá 16. O senhor tem 16 unidades de milhar. Para somar com, aí o senhor tem 6 centenas, 9 centenas, 0 centenas, 8 centenas. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 8 dá 23 centenas. Dá 2.300. Para somar 5 dezenas, com 9 dezenas, com 3 dezenas, com 5 dezenas. Dá quantas dezenas ao todo? 5 com 9 dá 14. 14 com 3 dá 17. 17 com 5 dá 22. 22 dezenas, professor.
22 dezenas dá 220. Mais as unidades. 0 unidades, 5, 6, 7. 0, 5, 5. 5 com 6 dá 11. 11 com 7 dá 18 unidades. Aí seria apenas nós realizarmos esta soma aqui, professor. Esse aí é a decomposição em parcelas que o senhor está fazendo aí. Esse é o do algoritmo. Já já eu faço a decomposição em parcelas. Se eu somar o 16.000 com 2.300, já vai dar 18.300. 18.300 somado com aquele 220 vai dar 18.520. 18.520 com 18 vai dar 18.530. Deixa eu ver, 18.538. 18.538. Foi esse o resultado? 18.538. Professor, e por decomposição em parcelas mesmo? Fica maior, não fica não? Porque se eu fosse fazer a decomposição em parcelas aqui, acompanha aí, professor. Se o senhor decompor em parcelas, o primeiro número vai dar 3.650, ou seja, unidade milhar, centena, dezena e unidade. Do outro, professor, 5.000 mais 900 mais 90 mais 5 unidades. A decomposição em parcelas do outro vai dar 7.000. Aí fica a seu critério. Ó. Não dá tanto trabalho, não. Professor, centena tem 0 centenas. Tem 30, tem 3 dezenas, tem 6 unidades. O último número tem 1 unidade de milhar, tem 8 centenas, 5 dezenas, 7 unidades. Eu só acho grande. Mas é você que sabe, porque quando eu faço assim, você percebe que os números vão ficar com um monte de zero. Fica mais fácil de você fazer a conta também. Por mais que eu gaste um pouco mais de tempo, mas fica mais fácil de nós realizarmos essas adições. Porque aqui, se eu fizer, professor, aqui eu posso somar do jeito que eu quiser aqui, professor. 3.000 com 5.000, com 7.000, com 1.000, professor. 8 com 7 dá 15. 15 com 1 dá 16. Aqui dá 16.000, professor. Para juntar com quem? 600 com 900 dá 1.500. 1.500 com 800 dá 2.300. Para juntar aqui com as dezenas. Professor, ali vai dar 50 com 90, 140. 140 com 30, 170. 170 com 50 dá 220. 5 mais 6 mais 7. Professor, dá 18. Se eu somando, vai dar exatamente 18.538. Aí é por decomposição em parcelas. Cabe a você julgar. Fácil, difícil, grande. Se a pessoa disser, não, professor, é grande, aí eu entendo. É difícil não, professor, até porque a gente coloca o valor relativo de cada um dos algarismos e depois é só somar. Somar 3.000 com 5.000, com 7.000, com 1.000, dá para fazer de cabeça. A mesma coisa o 600, o 900 e o 800, professor. A mesma coisa com o 50, com o 90, com o 30. Ou seja, o único que vai dar um pouquinho de trabalho é das unidades mesmo, porque os outros é tudo com zero, não é verdade? Prof, faz mais uma, professor. E essa aqui? Pelo processo tradicional e por decomposição em parcelas. Professor, pelo processo tradicional, o senhor vai botar um em cima do outro, vai ser 5.000. O aluno estava até dizendo para mim assim, professor, eu tenho que botar primeiro o maior número em cima, depois os outros? Não necessariamente. Se você quiser colocar o maior primeiro, se você acha que fica melhor, coloca o maior primeiro. Qual é o maior, professor, aqui? É o 45.500. Depois vem o 18.036. Depois vem o 6.789.
e por último os 5.070. Então, em uma adição, saiba que a ordem das parcelas não altera a soma. Isso é até uma das propriedades da adição, que é chamada de propriedade comutativa. Então, sempre que você for somar, não precisa você somar os valores na ordem. Você pode botar na ordem que você quiser. E na subtração, eu posso fazer a mesma coisa? Não. Na subtração, você não pode botar na ordem que você quiser, tá bom? Tem que ser na ordem que a questão colocar. Aqui, professor, somando, 6 mais 9 dá 15. Eu vou colocar o 5, vai subir 1. Aí vai ficar 3 com o 8 com o 7 dá 18. 18 com aquele 1 de cima dá 19. Coloco 9, sobe 1. 5 com 0 com 7 com 0 dá 12. Com aquele 1 que subiu, 13, sobe 1. Professor, vai ficar 5 com 8, 13. 13 com 6 dá 19. 19 com aquele 1 logo lá de cima, 20 com 5, 25. Coloco 5, sobe 2. 4 com 1, 5 com aquele 2. Professor, a soma desses 4 valores deu 75.395. E essa mesma soma por decomposição em parcelas? Professor, tipo assim, aqui o senhor vai dizer que na realidade, se for pegar na ordem, pega o maior logo. Ele é a mesma coisa que 4 fiz literalmente todas as parcelas. O outro lá, professor, o próximo maior 18.000, né? Vai ficar... Estou fazendo esse aqui agora. Mais 30 mais 6. Vai acompanhando. Qual é o próximo agora? 6.000. Professor, 1.000 vai ser aqui, ó. 6.789. E o último lá, 5.000. Não tem centena, né, professor? 7 dezenas e 0 unidades. Professor, agora é só fazer a conta. Agora é só fazer a conta. Vai ficar, professor, eu posso somar em qualquer ordem aqui? Posso, ó. Aqui eu tenho 40.000, aqui eu tenho 10.000. Já vai ser 50.000. Mais. Aí soma agora lá 5.000 com 8.000, com 6.000, com 5.000. Professor, vai dar exatamente 5 com 8 dá 13, 13 com 6, 19, 19 com 5, 24. Que vai dar 24.000. Mais 500 com 700, o resto é 0, vai dar 1.200. Mais 30 com 70 com 80 vai dar 106 mais 9, 15. E aí, professor, o que é que o senhor vai fazer agora com esses resultados? É só você somar. O senhor vai somar os 50.000 com 24.000, já dá 74.000. 74.000 com 1.200 vai dar 75.200. 75.380. 75.395. 75, certinho. 395. Vou colocar aqui pequenininho para caber. R$75.395. Fechou? A soma deles, entendeu aí? Decomposição em parcelas. Eu acho que tinha a letra D ainda. Tem.
E, professor, tem um bocadão de número aí para o senhor somar, ó. Você percebeu, gente, que é grande, difícil não. Então, nessa aqui, professor, pelo processo tradicional, 3, só botar aqui o vermelho. Professor, de novo, o maior número aí é o 16.000. Coloca na ordem aí. 16.734. Professor, mas eu poderia começar escrevendo com 3.543? Pode, contanto que você tenha aquele cuidado de botar unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena. Vou botar agora aqui, ó, o 9.000, ó, unidade de milhar em cima da unidade de milhar, 999. Pegar agora o 5.783 e o último 3.543. Pronto, montado. Montado. Vai lá fazer. Quando aqui pelo processo tradicional, eu não posso fazer de qualquer jeito, não. É da esquerda, é da direita para a esquerda. É da primeira ordem para a segunda ordem, para a terceira ordem, e aí vai. Então, 4 com 9 dá 13. 13 com 3 dá 16. 16 com 3 dá 19. Eu vou colocar só o 9, vai subir 1. 3 mais 9 dá 12. 12 com 8 dá 20. 20 com aquele 4, 24. Com 1 que subiu, 25. Coloco 5, sobe 2. 7 mais 9 dá 16. 16 com 7. 16 com 7, professor, vai dar exatamente 23. 23 com 5, 28. 28 com 2, 30. Coloca o 0, sobe 3. Deixa eu só fazer de novo aqui. Aqui vai dar 9, 18. 18 com 7, 25, 30. Certinho. Coloco o 0, sobe 3. 6 mais 9 dá 15. 15 com 5 dá 20. 20 com 3 dá 23. É isso mesmo. Aí tem um 6, 3 que subiu, vai dar 26. Vou fazer de novo. 6, 9, 15. 15 com 5 dá 20. 23 com 3 que subiu, 26. Coloco o 6, sobe o 2. 2 mais 1 dá exatamente 3, que é o resultado dessa soma. 36.059. E por decomposição em parcelas, eu só acho maior. Como eu falei para vocês, vou fazer pelo algoritmo. Vou fazer pelo algoritmo aqui. Eu acho mais fácil pelo algoritmo das ordens, professor. Então, nessa situação aqui, se eu fosse analisar unidade de cada um, o senhor tem 4 unidades, 9 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Dá um total de quantas unidades? 6, 15, 19 unidades. Vou botar aqui. Mais. Dezena, 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 dezena. Tenho quantas dezenas? 3 mais 9, 12. 12 com 8, 20. Professor, se eu tenho 24 dezenas. 24 dezenas, 240. Vamos para a centena. 7 centenas, 9 centenas, 7 centenas, 5 centenas. 7 centenas com 9, 16. 16 com 7. 16 com 7 dá 23. 23 com 5, 28 centenas. 28 centenas dá 2.800. Mais. Professor, unidade de milhar. 6, 9, 5, 3. 6 mais 9 dá 15. 15 com 5 dá 20. 20 com 3 dá 23. Vai dar 23 unidades de milhar, que é 23.000. Para somar agora, professor, com unidade de milhão. Só tem essa aqui, professor. Aliás, com a centena. É unidade, dezena, centena. Centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Você tem uma dezena de milhar. Não é dezena de milhão. Uma dezena de milhar. Agora só é somar esses valores aí, ó. Unidade,
dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Professor, soma 10 mil com 23 mil, vai dar 33 mil. 33 mil com 2.800 já vai dar 35.800. 35.800 com 240 já vai dar 30, deixa eu ver quanto foi que deu aqui. É, isso mesmo, 35 mil. Perdão. 36,0. Só vou pescar mesmo aqui, porque o resultado não muda, é a mesma conta, professor, 36.059. Pode fazer a soma aí, que dá super certo, não tem erro. Prof, dá mais um ainda? Dá, gente. Ele quer a diferença entre o maior número de 4 algarismos, 4 algarismos diferentes, e o menor número também de 4 algarismos diferentes. Professor, números de um algarismo vai do 0 ao 9. Números de 2 algarismos vai do 10 ao 99. Número de 3 algarismos vai do 100 ao 999. Número de 4 algarismos vai do 1000 até, professor, até o 9.999. Como ele quer algarismos diferentes, é 9.876, professor. Esse aqui é o maior número, professor, de 4 algarismos. 9.876, porque ele quer de 4 algarismos diferentes. Para subtrair do menor, professor, o menor número de 3 algarismos diferentes, professor, vai ser 1, 2, 3, 4, professor. Subtraindo, 6 menos 4 dá 2. 7 menos 3 dá 4. 8 menos 2 dá 6. 9 menos 1 dá 8. Alternativa correta, letra A. Fechou, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Deixei no finalzinho no material atividades relacionadas a essas duas operações para vocês estarem treinando. Próxima aula, revisar multiplicação e divisão. A gente despede com aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau, galerinha.